Olá, tudo bem? É uma missão desafiadora ter que estudar mais de 25 disciplinas para poder ser aprovado em concurso público. E isso tendo em média 3 horas por dia. Eu sei o quanto é desafiador porque eu passei por isso. E eu falo para você que se você não tiver uma técnica para poder estudar para concurso público, não vai ter nada que faça você ser aprovado. Técnica de memorização é imprescindível para você avançar nos estudos. E é sobre este assunto que nós vamos falar, tá? Meu nome é Jefferson Rosa, fui aprovado 2 vezes no concurso da Receita Federal e hoje eu ajudo pessoas a conquistarem a tão sonhada vaga em concurso público através do processo de mentoria individual, tá? Eu sei que muitos candidatos arrancam os cabelos que não têm porque não conseguem estudar e reter o conteúdo estudado. E isso é a base para que você possa evoluir. Se você se você estiver estudando e não estiver retendo o conteúdo, você está jogando tempo no lixo. E para isso é importante que você saiba o passo a passo do que é necessário fazer para poder estudar e reter conteúdo. E fique tranquilo, porque isso ninguém te ensina na escola. Basicamente, na escola, te ensinam a estudar para a prova no próximo dia. E você é obrigado a trabalhar sua memória de curto prazo. Só que para concurso público é exigível que você trabalhe a sua memória de longo prazo. Exatamente por quê? Porque você vai estudar de médio a longo prazo para poder fazer uma prova. E até mesmo você que está estudando num pós-edital, em um conteúdo bastante enxuto, você precisa estudar e reter conteúdo. E é sobre esse assunto que nós vamos navegar e fazer com que você, ao final deste vídeo, esteja bem estruturado para estudar daqui para frente. Agora, eu peço que você apenas dê uma moral para a nossa equipe, ativando os sininhos das notificações, deixando o seu like e colocando seus comentários. Qual técnica de estudos você gostaria que eu te ensinasse para você poder melhorar a sua preparação para provas e concursos públicos? Beleza? Então, basicamente, nós vamos aqui para a tela para a gente poder trabalhar sobre alguns pontos importantes. Então, a gente parte do princípio que você está estudando, em média, 3 horas por dia. Isso durante o quê? A semana. E 5 horas por dia, final de semana. Jefferson, mas por que essa premissa? Essa foi a premissa que eu iniciei o meu processo para ser auditor fiscal e ter um salário que supera 40 mil. Jefferson, mas eu não quero esse salário. Meu salário é apenas de 5 mil. Preste atenção. O que eu vou te ensinar vai te ajudar a você também aplicar no concurso de 5 mil, 3 mil, 1.800, 200. Por quê? Porque é um método para você poder estudar e reter o conteúdo através de uma técnica de memorização para os estudos. Tá? Então, basicamente, vamos partir do princípio que você estuda diariamente 3 horas e dentro dessas 3 horas você tem estudo, por exemplo, de língua portuguesa, você tem estudo de matemática e você tem estudo, por exemplo, de direito constitucional. São 3 disciplinas. Essas disciplinas, necessariamente, elas são divididas o quê? Você estudou o quê? Assuntos. Assuntos. Por exemplo, pontuação, assunto crase, assunto regência verbal. E dentro desses assuntos você estudou o quê? Tópicos. Você estudou tópicos. Esses tópicos você está estudando. Tópicos. Tópicos. Correto? Você estudou tópicos. Isso aqui, isso aqui e isso aqui. Vou pegar só o exemplo de língua portuguesa. Você estudou tópicos. Beleza. O que eu te oriento para poder fazer, né? Hermann, né, que foi um estudioso alemão que estudou sobre a curva de esquecimento, tem todo um estudo
sobre a curva de esquecimento, só que esse estudo ele não é aplicável a concurso público. Quando você transfere algo que teve toda uma base científica para poder aplicar em um outro cenário, você vai perder o quê? Você vai perder base. Eu te falo que eu apliquei na prática, eu sou a prova viva que dá certo, tá? E aplico para outros alunos que está dando certo. Por isso você vai ficar e vai entender porque vai dar certo para você. E eu trouxe essas bases de que o estudo para concurso público é dividido em tópicos. Então, por exemplo, hoje, vamos dizer que hoje seja domingo. Você estudou essas 3 disciplinas e estudou esses assuntos aqui, certo? Ok. Assim que você termina esses assuntos, você precisa fazer o quê? A sua revisão. Porque a revisão ela vai evitar que você caia o quê? A curva de esquecimento ela fique alta. Então você precisa fazer uma revisão instantânea, que nós chamamos de revisão instantânea. O que é uma revisão instantânea, Jefferson? Eu acabei de estudar, eu preciso verbalizar ou exteriorizar de alguma forma o que é mais importante daquilo que eu estudei. Exatamente porque, desta forma, você vai navegar sobre as 3 fases de retenção de conteúdo. A identificação do conteúdo, o processamento e a estruturação desse conteúdo e a reprodução. E talvez você já faça isso no seu estudo regular. Por exemplo, quando você faz um mapa mental, você exatamente está passando por essas 3 fases. Você identifica, você processa e estrutura e você reproduz. A reprodução é você fazer os ramos de informação sobre aquele conteúdo, sobre aquele tópico no mapa mental. Só que eu te oriento a fazer isso de forma mais prática e direta. E como que a gente faz isso? Você pode reproduzir esse conteúdo verbalmente, os principais pontos do que você acabou de estudar, ou você pode fazer por escrito, fazendo resumos e validando essas informações dos tópicos. O que acontece demais de erro de quem faz resumo é você ler e escrever. Você não passa por essas 3 etapas de identificar o conteúdo, processar e estruturar esse conteúdo e reproduzir. Basicamente, você identifica e reproduz. Você perde em qualidade, tá? Só para você ter uma ideia, imagine, vamos fazer aqui uma figura de uma árvore. Aqui é uma árvore. E essa árvore tem o quê? Raízes. Essas raízes são exatamente o quê? As sinapses nervosas dos conteúdos que você estudou e que está trabalhando. Então, se você estudou esses 3 tópicos aqui, ó, você estudou esses 3 tópicos, você criou essas 3 raízes, raiz 1, 2 e 3, certo? Se você tem uma revisão instantânea, você faz com que essas raízes aqui, elas fiquem o quê? Fiquem mais fortes. Porque você está o quê? Trabalhando novamente sobre esse conteúdo, tá? Então eu oriento você a fazer o quê? Uma revisão instantânea, uma revisão de 24 horas desse conteúdo e uma revisão de 7 dias desse conteúdo, tá? Só que essa revisão instantânea é o quê? Nominativa, o que você viu de conteúdo escrito, a de 24 horas também de conteúdo escrito, e a de 7 dias você pode fazer sobre o conteúdo escrito ou sobre questões sobre estes tópicos aqui estudados, tá? Por isso que você já deve ter visto em alguns vídeos meus falando que o tópico é a menor unidade de conhecimento do concurseiro. Quem estuda para concurso, quem estuda para prova, precisa segmentar numa menor unidade, porque fica muito mais fácil de você reter, trabalhar a informação nessa menor unidade. Desta forma, você vai o quê? Instantânea, peguei e fortaleci. 24 horas, peguei e vou fortalecer um pouco mais essas raízes. Porque eu estou trabalhando de novo nela. 24, 7 dias. Se eu fizer questões, eu vou fortalecer cada vez mais. E aí você vai construindo uma gama de conhecimento por meio dessas sinapses nervosas e vai conseguir reter o conteúdo. Você concordou comigo lá no início do vídeo que se você estiver estudando e não retendo o conteúdo, você está jogando o tempo no lixo.
E aí é óbvio que agora, dando continuidade, você vê que faz a total sentido para você estudar dessa forma. E aí presta atenção. É tranquilo, você vai aplicar exatamente ao que você já está fazendo. Você não precisa mudar nada. É só você se atentar para as revisões. Revisão instantânea de 24 horas de 7 dias. Revisão instantânea. Acabei de estudar. Vou lá e valido as principais informações. Por exemplo, estudei ato administrativo discricionário. Eu vou pontuando os principais pontos. Eu estudei poder de polícia, eu vou pontuando os principais pontos. Por quê? Quando você reproduz a informação, você está criando toda essa memória e ativação desta sinapse, dessa informação, desse ramo neural de informação. Faz sentido para você? Faz total sentido. Ok? Jefferson, beleza, você falou instantâneo, eu consegui entender. Depois que eu acabei de estudar, eu já vou validando. E 24 horas, como é que funciona? Presta atenção. 24 horas, por exemplo, se hoje é domingo, você vai revisar o quê? Revisar o que você estudou no sábado. Então, todos os tópicos que você estudou no sábado, no domingo você revisa. Jefferson, quanto tempo? Cara, no máximo 30 minutos você consegue fazer isso diário. No máximo, de 25, ou melhor, de 20 a 30 minutos. Vamos deixar esse intervalo. De 20 a 30 minutos você vai validar as principais informações dos tópicos estudados no dia anterior, que é a revisão de 24 horas. Então, estudei 24 horas depois eu reviso. E a revisão de 7 dias? A revisão de 7 dias você pode colocar como no último dia da semana estudado. Se seu último dia é sábado, ou se seu último dia é domingo, você pode colocar para fazer questões. E aí você pega o quê? Nos últimos 7 dias, por exemplo, de segunda a domingo. O que eu estudei, eu monto meu caderno de questões, eu vou lá no PDF que eu estudei, eu pego as questões e faço as questões nos domingos, tá? Porque você vai navegar sobre os conhecimentos que você estudou na semana e vai te ajudar, tá? Você percebe que isso facilita demais o seu processo de aprendizagem. Então, eu falei para você, quando você iniciou esse vídeo, que eu ia apresentar uma técnica de memorização para estudo. Na verdade, eu te apresentei uma grande solução. Por quê? Porque da forma que você estuda, exatamente da forma que você estuda, é só você colocar esses princípios de memorização. Você identificar os tópicos que você estudou, você fazer uma revisão instantânea, que é a revisão pós acabou de estudos, você fazer revisão de 24 horas e você fazer a revisão de 7 dias. Jefferson, eu posso fazer a revisão de 30? Pode fazer revisão de 30. Só que se você colocar em prática essas 3 revisões, automaticamente você vai fortalecer o que eu trouxe aqui, ó, com analogia à raiz de uma árvore. A raiz de uma árvore, porque você está trabalhando em cima desse tópico. E automaticamente essa árvore só vai o quê? Crescer. Ela só vai crescer. Por quê? Porque a raiz, a base dela está solidificada. E foi nesse sentido, gente, que eu estou compartilhando com vocês. Eu estudava 3 horas por dia, tá? E consegui ser aprovado no concurso da Receita Federal mais difícil da história. Um concurso que sobrou vaga, exatamente aplicando o que eu acabei de explicar para você, identificando os tópicos estudados, fazendo as revisões instantâneas, 24 e 7 dias, e avançando no conteúdo. Por quê? Conforme eu ia avançando, mesmo tendo pouco tempo para estudar, eu consegui estudar retendo o conteúdo. Isso lá na frente, quando sai o edital, cara, você já tem bastante conteúdo, você já tem uma organização do que você já estudou,
na verdade, os tópicos, e aí você cai para dentro de questões, você estuda melhor a discursiva, você vai naquele tópico que você está com mais dificuldade e ajusta o seu conhecimento. E desta forma você consegue estudar mais de 25 disciplinas, porque você vai avançando no conteúdo, avançando no conteúdo, beleza, terminei a aula, porra, aí eu trabalho o quê? Revisão e questões. Coloco uma outra disciplina, vou avançando no conteúdo, aí terminei uma outra disciplina. Revisão, diminuo o tempo dessa disciplina, revisão e questões. Exatamente dessa forma. A gente orienta ao aluno trabalhar, né, com as disciplinas mães. E aí você, por exemplo, começa com 5 disciplinas estudando. E aí, com o passar do tempo, essas disciplinas vão acabando. E aí, por exemplo, acabou aqui português e contabilidade, por exemplo, português e contabilidade. Eu vou reduzir esse tempo de português, eu vou reduzir esse tempo de contabilidade e vou colocar mais 2 disciplinas. Aí até finalizar, quando eu reduzir todas essas 5, eu já coloquei mais 5 e vou avançando. Beleza, terminei essas 5, eu coloco o quê? Mais 5 disciplinas e vou avançando. Terminei essas 5, eu coloco mais 5 e vou reduzindo. Jefferson, mas não vai dar tempo. Como você já navegou 1, 2, 3 vezes sobre a disciplina, você pode deixar ela o quê? Parada. Você deixa ela parada para poder ter tempo e avançar. E aí você vai o quê? Alocando as disciplinas que faltam estudar e você vai avançando. E é um grande diferencial, por exemplo, eu trouxe aqui o exemplo da área fiscal. Então, quando a gente trabalha nas disciplinas mães, por exemplo, direito tributário, tá? Você já estudou ela 3 vezes, está em nível 3 em direito tributário. Deixa de direito tributário o quê? Parada. Porque você já estudou, já validou, já revisou e já revisou. E aí quando você estuda a legislação tributária federal, que é a disciplina filha da disciplina de direito tributário, você já tem toda a base e vai avançando. Desta forma, você consegue avançar muito bem nos estudos, tá? Então, gente, esse papo foi bastante gostoso, certo? Por quê? Porque você conseguiu identificar de uma forma prática como fazer a memorização do conteúdo estudado através de uma técnica de revisão. A técnica de revisão ela vai te ajudar a achatar a sua curva de esquecimento para que você possa lembrar daquilo que você estudou. E a ideia é trazer para você o quê? Técnicas de estudos. Coloque nos comentários qual a técnica de estudos que você gostaria de aprender para que a gente possa colocar aqui no canal, tá? Mas faça também sua parte. A gente faz toda essa dedicação, mostra para você o caminho das pedras inteiramente gratuito. Então, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, faça o seu comentário para poder fazer com que a nossa comunidade fique cada vez mais forte. Beleza? E se você está estudando para concurso público, lembre-se sempre, treinamento difícil, combate fácil.